Olá pessoal, é a nossa sétima aula e essa é a quarta parte e nós estamos trabalhando a questão do movimento pneumatológico nesse período, né, já do século V até o século XVI. Então nós temos aí 11 séculos de histórias, de fatos, de manifestação do Espírito Santo. Apesar de algumas tradições hoje afirmar que o Espírito Santo só se manifestou na igreja apostólica ou ali no período primitivo, mas isso não é real, porque durante esses 2000 anos, como eu disse para vocês, Ed Reat vai escrever essa obra aqui muito interessante, e ele vai trazer em pequenos fascículos, em pequenos textos sobre o avivamento que aconteceu durante esses 2000 anos. É lógico que Reat não vai se aprofundar, mas quando você lê esse livro, você fica imaginando a grandeza do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca deixou morrer. Aquele texto de Elias, quando Elias vai dizer para Deus que ele quer morrer porque não sobrou ninguém, e Deus fala para ele assim: não, ô Elias, reservei para mim 7.000 varões. Então nós vemos esse período da igreja, da Idade Média, chamada Idade das Trevas, por uma questão de desconstrução dos renascentistas, né? Que queria desconstruir a Idade Média por conta da igreja, a igreja que deu as ordens, a igreja que combateu as heresias, a igreja que orientou e dirigiu todas as questões de invenções, de escritos, de filosofia, de pensamento. Nesse período a igreja que dava as ordens, ela que verificava, né? E depois da reforma, é lógico, o inimigo comum, que é a reforma, a igreja deixou os inimigos externos para poder se reservar ou se preservar do inimigo interno, que era a reforma, porque a reforma veio como um tanque de guerra. Muitos países se transformaram protestantes da noite para o dia. Os reis de interesses políticos declaravam a sua opção ou pelo catolicismo romano ou então pelo protestantismo, pela reforma luterana, né? A França é um desses países que mudou, né? Uma hora era católico, outra hora era protestante, uma hora era católico, outra hora era protestante, né? E tornou-se o primeiro país laico do mundo e de uma laicidade bastante ortodoxa, né? Então, dentro desse período, eu estava dizendo para vocês no vídeo passado sobre Pedro Valdo, né? Os irmãos valdenses, né? Ele era um mercador rico e ele então, de Lyon, na França, né? E ele então vive na segunda metade do século XII e morre já no início ali, na segunda década do século XIII. E quando ele tem um contato com a tradução do Novo Testamento, ele então é sensibilizado profundamente e impactado pela palavra do Senhor Jesus. Ele vai desfazer de seus bens materiais, reter apenas uma parte para poder sustentar a família e torna-se então, como se vocês, um pregador itinerante. É lógico que dentro desse período dos irmãos valdenses, ele vai transmitir uma palavra, uma pregação, uma mensagem, né? Ele organiza os seus seguidores em dupla que andavam a espalhar o evangelho. Nós temos hoje uma tradição cristã aqui no Brasil que anda de 2 a 2, né? Isso já é uma cultura do Pedro Valdo, né? Ele abandona o conforto para poder evangelizar. Então você começa a verificar, né, essa situação de Pedro Valdo. Francisco de Assis, como eu disse para vocês, era um homem de um mistério, né, profundo, e ele então funda a Ordem dos Franciscanos, a partir da experiência que ele teve com o Senhor Deus, a maior ordem mendicante, né? Então, ou seja, a Ordem Franciscana é a ordem mendicante. O que é mendicante? Os monges viviam das esmolas, eles mendigavam, pediam, né, ajuda às pessoas, e os cristãos ajudavam, né? Até hoje temos alguns ainda, né? Essa ordem existe até hoje, e eles vivem nessa cultura, né? Em 1270, missionários em quase todas as partes do mundo conhecido, ou seja, o Francisco ele funda essa ordem mendicante e que envia missionário para toda a região
habitada do mundo, né? Missões da Lapônia, né, até o Congo, dos Açores da China, e por volta de 1400 atinge-se a marca medieval de 60 mil franciscanos, né? 77 em 1768 e depois já no século 20 cai para 14 mil, né? E 40 mil nos anos 70, 35 mil em 2000, né? E hoje nós temos, entre os franciscanos nesse período, nós temos também 57 mil irmãs ou freiras, né? E 35 mil padres e irmãos ou frei, né? São da ordem franciscana. Francisco de Assis era um homem abastado e ele abre mão das suas benesses para servir a Jesus de forma contemplativa. Já no século XIII, a sensacional introdução ao Evangelho Eterno do Abade Joaquim, publicada pelo ardente espiritualista Gerardo de Borgo Sandonino, no qual alega que as profecias do livro foram cumpridas pela ordem dos franciscanos e insiste em que a era do Espírito começara em 1260. É lógico que ele está dizendo que esse avivamento começou ali para que todos pudessem tornar-se uma pessoa serviçal do Espírito Santo. Em 1282, ou seja, no século XIII ainda, morre a freira estigmática Guglielma de Milão. Seguidores a identificaram como a terceira pessoa da Trindade, né? De tamanha sensibilidade do Espírito Santo que apelidaram ela da terceira pessoa da Trindade. E espero que ela retorne em 1300 para supervisionar uma conversão pentecostal por todo o mundo, por meio da Igreja do Espírito Santo, né? Acaba criando uma igreja com a Igreja do Espírito Santo. 3 seguidores foram executados em 1302 e o resto mortais da freira foi exumado e incinerado. É lógico que tornou-se heresia essas declarações. Já em 1340, o místico alemão da Ordem dos Dominicanos, Johann Tauler, Amigos de Deus, era o nome da ordem, inicia grande avivamento no Vale do Reno, cuja influência perdura até 1450. Já no século XIV, temos o pregador nômade Vicente Ferrer, catalão da Ordem Dominicana, reevangeliza e transforma a cristandade pela Europa, reúne judeus para o diálogo, converte 25 pessoas por toda a Europa, faz 6 mil sermões apocalípticos, né? E cada um com 3 horas de duração, meu Deus do céu, 3 horas o sermão do catalão. E essas mensagens eram pregadas e o pregador era renovado em línguas estranhas. Acontecia também curas, milagres, foram relatados por diversas pessoas, né? Escreve sobre a vinda futura do anticristo, prediz que o mundo acabará após mais de 2.537 anos, ou seja, no 4.000 anos depois de Cristo, baseado no número de versículos do livro de Salmos. Ele incita a tortura e a forçar a conversão dos judeus. Então ele era um inimigo dos judeus. Então ele queria que forçasse a conversão dos judeus até por tortura. Em 1413, alega que o anticristo nasceu naquele ano. Então já começa a ter uma ação um tanto fora da realidade. Já em 1517, 3 grandes reformadores têm início, 3 grandes reformas têm início com ensinamentos claros sobre o Espírito Santo, né? O primeiro, reformadores protestantes, Martim Lutero, o Ulrico Zwinglio e João Calvino. E temos o primeiro, e os reformadores católicos, Inácio de Loyola e também João da Cruz. E terceiro grupo é os reformadores radicais, Thomas Müntzer e Melo Simons, né? Já em 1503, o avivamento do milenarismo pela área esquerdista dos protestantes anabatistas, boêmios de bom moral, profetas de Zwickau. Já em 1557, na França, são considerados protestantes 33%, ou seja, 1/3 da população da França já são protestantes, conhecidos como os huguenotes. Em 1559 surge a Igreja Reformada, formada por 73 congregações e 400 mil fiéis. Ampla manifestação da glossolária, pessoas tomadas pelo poder de Deus e profecias. E já em 1628 nós temos o avivamento da Irlanda, liderado por Brian,
em 1689, o avivamento do estudante Elips, Alemanha. Em 1700, o movimento espiritual de Wittgenstein, na Alemanha. Em 1703, os Espiritanos, Congregação do Espírito Santo, implantado por Claude François Pollard de Placé, né, para a evangelização dos infiéis, né? Então, em 1983, havia 857 casas, 3.000 missionários em todo o mundo. Em 1716, ou seja, em 1703, criam-se os Espiritanos. E já no século XX, existem 857 casas e quase 4.000 missionários. Em 1716, o educador irlandês presbiteriano William Tennant evangeliza as colônias norte-americanas, né? Treina alma para o ministério evangelista dos seminários, e durante o cisma do lado antigo e lado novo, ele apoia o lado novo. Então nós temos todas essas histórias dentro desse período de 11 séculos sobre a manifestação do Espírito Santo. Deus abençoe vocês, até a próxima semana.